Imagina bem um trinca-ferro que voltou da muda. Geralmente esse trinca-ferro ou ele volta cantando bem ou ele volta cantando baixo. Às vezes não volta. Acontece muito isso. Então você precisa decidir o que é necessário fazer. E o que é necessário fazer? Se o meu trinca-ferro ele voltou da muda cantando, eu posso começar a dar um pouquinho do banho de sol. Se o meu trinca-ferro voltou da muda cantando, eu posso colocar o meu trinca-ferro no local mais equilibrado, onde tem verde. Por exemplo, aqui nessa arvrinha seria legal pendurar a minha gaiola, deixar ele aqui no fundo da casa, seria um lugar muito legal, muito diferente. Agora, se o meu trinca-ferro não volta cantando, aí é hora de eu estar modificando o esquema de manejo que eu faço. Às vezes, eu estou oferecendo uma comida, não é do agrado dele. E como é que eu sei? Ele joga muito fora. Se você olhar para dentro da banheira, você vai perceber que seu trinca-ferro joga muita comida fora. E isso daí é uma coisa que, se você está vendo acontecendo, é porque o seu trinca-ferro, ele não está se alimentando bem e ainda está jogando fora. Às vezes, quando ele não gosta, ele desce para pegar aquilo que ele gosta. E aí se mistura com as fezes, se mistura com tudo aquilo que está no fundo. E isso não é legal para o seu trinca-ferro. O trinca-ferro ele entra na muda e depois que ele sai da muda, ele demora 2 meses para poder fazer uma muda completa. Uma muda mais forte, uma muda mais bonita. Essa muda, quando ele volta dela, ele já começa a dar uns cantos. Tem passarinho mais velho que ele faz a muda toda cantando, mas não é cantando no ritmo que a gente conhece. Mais devagar, não dá o canto completo. Tem passarinho que não dá o boi. Sim, tem passarinho que é boiadeiro, mas não dá o boi. Ele esfria de uma forma que ele não dá o boi. E aí os meus amigos ficam me perguntando assim, pô, meu passarinho perdeu o boi? Meu passarinho não está mais cantando boiadeiro, só canta metade do canto. Eu falo para ele bem assim, isso é super normal. Todo mundo que tem trinca-ferro enfrenta isso. Por exemplo, eu tenho o meu currucutil com boi, e o meu currucutil com boi, ele não está cantando o canto completo, mas tem gente que se encasqueta com isso, entendeu? Tem muita gente que pensa assim, mas por que o meu trinca-ferro não está cantando boiadeiro completo? Seria possível meu trinca-ferro ter perdido o canto? Claro que não. Eu já vi gente que, por causa disso, quer dar medicamento de verme, acha que o passarinho está precisando de um medicamento para rouquidão, e não é isso. Seu trinca-ferro está voltando de uma muda, ele só vai ficar ensaiando o canto, devagarzinho, ele vai soltar o canto com frequência, mas isso só quando chegar no mês da sua temporada, que é sempre nos meses de setembro, e vai cantar até o mês de março de 2026. A maioria dos trinca-ferros são assim. Então a gente não precisa ter pressa. Depois que eles voltam da muda, seria legal a gente caprichar no banho de banheira, seria legal a gente caprichar nos alimentos. Olha, eu sei que você que está do outro lado aí pensa diferente de mim, mas a verdade é que quanto mais você mexe, melhor. E quanto menos você mexe, é pior, porque o passarinho ele vai perdendo o ritmo, e para você encontrar esse ritmo dele, fica mais difícil. A gente acaba perdendo a paciência, ou porque o pássaro se bate, ou porque quando o pássaro se balança para um lado para o outro, ele acaba quebrando o rabo. Tem muito passarinho que a empoleração estava errada e o pássaro acaba quebrando o rabo. Eles pelo menos falam isso. Mas isso mesmo é uma verdade. Esse pássaro, ele só vai ficar com o rabo bonito, só vai ficar com as penas bonitas a partir do momento que acontecer duas coisas. E você sabe quais são essas duas coisas? Bom, a primeira coisa é que ele precisa imediatamente começar a tomar banho. Sim, tem muita gente que não pensa nisso, mas é muito importante o seu trinca-ferro começar a tomar banho.
Se ele não toma banho, é legal você estar oferecendo a banheira para ele todos os dias, para ele começar a pensar nisso e já se sentir com vontade de tomar banho. Tem passarinho que prefere tomar banho dentro do bebedouro ou tentando enfiar a cara ali dentro do bebedouro do que tentar tomar banho na banheira. Se você tirar o bebedouro, se você tirar o fundo, se você oferecer para ele a banheira logo de manhã cedo, o seu trinca-ferro ele vai tomar banho. E isso, olha, eu posso ter sinceramente dizer para você, depois que ele tomar o primeiro banho, daí por diante, você pode ter certeza que seu trinca-ferro, ele vai desempenhar o máximo e vai tomar banho sempre. Outra coisa muito importante que eu quero trazer para você é que seu trinca-ferro, na maioria das vezes, quando ele está com o rabo quebrado, seria muito bom. Você que não tem costume de dar um pedacinho de maçã, você que não tem um costume de dar um pedacinho de laranja, quem sabe você dá um pedacinho de mamão, mas que essas coisas, elas se tornem frequentes, elas se tornem coisas que são necessárias, coisas que são simplesmente coisas boas para você ver a diferença que faz. Eu simplesmente posso ser sincero para vocês e dizer com todo carinho e com toda elegância, a partir do momento que você vê o trinca-ferro com as penas quebradas, quando você vê ele com o rabo quebrado, com as penas das asas que não nascem direito, careca, é duas coisas, é banho, é sol, é fruta, é verdura, e isso tem que ser todos os dias. Da forma que você vai fazer, você vai fazer. Você não precisa fazer do meu jeito. Mas se você começar a botar isso em prática, faça assim, na segunda-feira coloca um pedacinho de mamão com semente é tudo, na terça-feira, quem sabe um pedaço de goiaba, na quarta-feira um pedaço de jiló, na quinta-feira um pedaço de milho verde, vá fazendo dessa forma. E sempre, aprenda sempre uma coisa, o quanto que é importante o bebedouro do seu pássaro estar limpo. Olha, a maioria dos criadores de trinca-ferro, que hoje eu conheço, estão melhorando bastante. Não, sério mesmo, melhoraram bastante. Você sabe por quê? Porque, cara, assim, o bebedouro hoje é um dos maiores centros de bactérias que existem e que, sem dúvida, acaba destruindo o seu pássaro. É ele que vai levar o pivite. O pivite não vem pela semente. Você sabia disso? O pivite não vem pela semente. Não, tem muita gente que pensa que a semente previne o pivite. Não, a semente, ela não tem esse poder, nunca teve, de prevenir nada. Por outro lado, a semente que o trinca-ferro come na natureza, semente de aroeira, semente do pinho, entendeu? A semente do cânhamo do mato, o cânhamo silvestre, está a semente das frutas, entende? A semente das flores. Dificilmente o trinca-ferro ele vai comer semente de alpiste, não, ele vai comer o broto do girassol, mas ele não vai comer o girassol. Isso eu garanto para você que quem mora em roça, zona rural, sabe o que eu estou falando. Ele come o broto do girassol, mas ele não come o girassol. Então, o que acontece? Tira essas coisas de dentro da sua gaiola, faz um teste. Pelo menos uma vez na semana, tenta fazer um teste com o seu passarinho, de fazer assim, olha, com ele. Tira sementes, coloca um coxinho com ração, entendeu? Bota um bebedouro com água e toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, você vai colocar para ele, sabe o quê? Uma boa farinhada. Mas não compra essas farinhadas que tem por aí, não. Já ouvi dizer que a farinhada da Mega Zoom, o passarinho não come. Depois vocês podem comentar aqui embaixo se come ou se não come. Eu não sei, o pessoal que fala. Assim, tem farinhadas boas, tem farinhada que você pode produzir, tem farinhada que você pode comprar pronta. Então você tem que entender que isso é necessário, amigo. Não é uma coisa que eu posso dizer para você, não, colega. Ah, se der, você faz. Não. É necessário. Trinca-ferro tem que ter ração, tem que ter água no bebedouro, tem que ter tudo do bom e do melhor. Mas ele tem que ter a farinhada. Eu estava falando com um colega assim, se ele não tem farinhada, o cocô do passarinho é mais fedido do que nunca, tá? Já é fedido. Se ele não tem uma farinhada,
esse passarinho não é firme, porque a farinhada ela tem a nutrição necessária, principalmente para o galador e para a fêmea que foi galada, para esses ovos virem fortes, para ela não precisar de quebrar ovo, para o passarinho ser sempre um galador completo, a farinhada, tanto para o macho como para a fêmea. É muito importante. A maioria das pessoas que começaram a dar farinhada, elas com certeza viram que fez a maior diferença. Então, cara, se você tem isso daí, você tá na frente de muita gente. Mas o que atrapalha? O tempo. Cara, às vezes eu entendo que o cara sai 4 horas da manhã. O cara sai 4 horas da manhã. Não é brincadeira você pegar um camarada que sai 4 horas da manhã. E aí, meu amigo, 4h30 ele já tem que estar no ponto. Imagina bem, para pegar o primeiro buzu. E aí, pai, é 2, 3 horas de ônibus, colado em cima, e esse cara gosta de trincar ferro. Como é que ele faz para fazer tudo isso que eu tô falando? Pois é, mas aí é aquela coisa, recompensa. Chegou em casa, tenta botar uma banheira para ele, nem que seja de noite. Chegou em casa, tenta pegar seu trinca-ferro, entendeu? E botar ele num arejador maior para ele poder voar, tira ele da gaiola, entende? Conversa com ele, bota uma frutinha para ele comer ali pelo menos por meia hora, dá um dengo no seu trinca-ferro, que você vai ver que quando você puxar no final de semana, o seu trinca-ferro está respondendo. Pois é, o grande erro da gente é esse. Na maioria das vezes é pegar o trinca-ferro, achar que eu estou fazendo um manejo nele, e quando ele começar a cantar, eu puxar ele no meio da rua. Não, se ele começou a cantar, continue o seu trabalho. À medida que for chegando a temporada, você vai percebendo que ele está ficando melhor, que ele está ficando mais cantador, que ele está ficando no ponto. Aí é a hora. Chegou setembro, chegou agosto aí, se você quiser dar um teste, é você que manda. Eu deixo os conselhos e o recado. Porque aqui, meu pai, a gente não esconde nada. Manejo bom, a gente espalha. Leva o recado. Paciência é tudo.